aquele que tem sabedoria, descubra, conheça, interprete o número da besta. E ele dá o número. Mas ao construir dessa forma, ele não está dizendo que é para você ir atrás do número. É para você entender o número, descobrir o número, ou desvendar o número. Então, é algo mais complexo do que simplesmente nós tomarmos o nome de uma pessoa, ou um título, e fazermos um cálculo e chegarmos ao 666, mesmo porque esse número já está dado lá no texto. Segundo ponto, o número 666 é o número da besta, e não de uma só das suas cabeças. Como é que diz o capítulo 13, no verso 3? E vi uma de suas cabeças ferida de morte. Qual é esta cabeça que é ferida de morte após os 42 meses? Você respondeu corretamente. Mas o papado é apenas uma das cabeças, e o número é de quem? É de toda a besta. Então, se a besta inclui todos os impérios, desde o Egito, passando pela Babilônia e Roma, né? Então, todo esse conjunto tem a ver com o número 666, e não só aquele que é o poder da Idade Média, aquele que atuou por 42 meses. Terceiro, o número é de todos os marcados pela besta. Então o texto fala assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posta uma marca. Então todas as pessoas recebem a marca. Portanto, o número não é só de um homem, mas de quantos? De milhões deles, todos aqueles que estão marcados pela besta, todos aqueles que compartilham com ela da sua atitude de desobediência e até de arrogância em relação ao Senhor Deus. Bom, então o que nós estamos fazendo? Eu estou observando o texto com vocês e procurando explorar o que ele quer dizer com o número 666, né? E eu parti da questão assim: será que este cálculo, né, não está restringindo a nossa compreensão do texto bíblico? Então o texto não está falando só de uma pessoa, o texto está falando de milhões de pessoas que têm o número 666. Quarto ponto, o contexto do 666 é o contexto da imagem da besta. O papado atuou em que período? Nos 42 meses, na Idade Média. Mas a visão está dizendo que o número é dado no contexto da atuação de que poder? É na segunda parte da visão. Então o número não é dado no contexto da descrição da atuação da besta nos 42 meses, na Idade Média, na atuação do papado. O número é dado no contexto da atuação da imagem da besta. Então as pessoas serão marcadas com a marca da besta na Idade Média, segundo o texto, ou é no tempo do fim? A segunda parte da visão trata do tempo do fim. Por outro lado, as pessoas que servem a Deus são seladas com o selo de Deus na Idade Média ou é no tempo do fim? No tempo do fim. Então, a marca da besta tem de ser entendida no mesmo contexto, no mesmo tempo em que nós entendemos o selo de Deus. Então, 144 mil tem o selo de Deus. Este selo começa em 1847, né, quando os adventistas redescobrem o sábado. E aí então começa uma nova relação com Deus, adorando aquele que fez, né, os céus, o mar e a terra e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica. Então aí começa o selamento do povo de Deus. E aí também, por dedução, deve começar a marca daqueles que não têm o selo de Deus. Pois bem, então com estas ideias em mente, vamos prosseguir no nosso estudo do texto. Vamos observar alguns detalhes na própria Bíblia. Muitas vezes nós tomamos um tema do Apocalipse e aí deixamos a Bíblia para trás e vamos para a história, para tentar encaixar aquilo em alguma coisa da história. Não, você precisa de tomar a Bíblia e enfrentar, encarar o texto bíblico, e lê-lo, e relê-lo, né? E observá-lo, em todos os seus detalhes, para conseguir compreendê-lo. Então vamos fazer isto mais um pouco nesse texto. Observe que, então aqui diz que
as pessoas não podem comprar ou vender, senão aquelas que têm a marca, aí vírgula, o nome da besta ou o número do seu nome. E depois os 144 mil é dito que eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que tem a ver nome aqui e nome aqui? Na Bíblia o nome é indicativo do quê? Do caráter. O nome não é simplesmente uma designação da pessoa, é uma designação da conduta dela, do caráter dela, do seu modo de vida. Então está dizendo que há um grupo que tem o caráter identificado com o caráter da besta, e há um grupo que tem o caráter identificado com Cristo e com Deus. Agora aí tem um pequeno mistériozinho que nós vamos entender melhor lendo um texto um pouquinho diferente do que está na nossa Bíblia. Então, no Novo Testamento há uma grande quantidade de manuscritos, e às vezes aqui e ali tem um detalhezinho diferente entre um e outro. Então tem o chamado Codex Alexandrino, é um manuscrito que provém de Alexandria, um manuscrito do Apocalipse. Então neste manuscrito a leitura é um pouquinho diferente desse verso, e ela seria traduzida assim, senão aqueles que têm a marca, vírgula, que é o nome ou o número da besta. Então veja, pela lógica, não são três coisas. Não é que as pessoas recebam a marca, ou o nome, ou o número. Não, elas recebem todas a marca, porque no decorrer do Apocalipse só se refere à marca. A marca, né? A marca da besta. Então este manuscrito deve ter a versão mais correta, porque ele diz que a marca é duas coisas. É o nome e é também o quê? O número. E aí então o texto fica mais corrente com a sequência do capítulo 14, porque os que têm o selo de Deus têm o nome de Deus. Por dedução, aqueles que têm a marca da besta têm o nome de quem? O nome da besta. E o nome e o número são a mesma coisa. Então, na verdade, o texto está falando de uma coisa só: a marca, que é a mesma coisa que o nome ou que o número. Então, nome e número são indicativos do caráter, nesse contexto, né? Aí bíblico e nesse contexto particular do Apocalipse. Pois bem, então, agora de posse dessa informação, vamos explorá-la um pouco mais. Em Apocalipse 13, a marca da besta é colocada sobre a mão e a fronte de muita gente. E no 14, os 144 mil têm o nome de Cristo e o nome do Pai sobre a sua fronte. Veja como os dois capítulos estão entrelaçados, o que indica que nós precisamos de estudá-los juntos, temos de entendê-los conjuntamente, né? Segundo, o capítulo 13 diz que a segunda besta impõe a marca da besta, e o capítulo 14 diz que as pessoas são advertidas contra a marca da besta. Então, ou seja, nós estamos falando de uma visão só. Daqui a pouco o pastor Ribeiro vai revisar as 3 mensagens angélicas. Então a terceira mensagem traz uma advertência forte, né? Aquele que recebe a marca também beberá do vinho da cólera de Deus. Por outro lado, aquele que tem o selo de Deus vai estar com o Cordeiro sobre o monte Sião, os 144 mil. Pois bem, vamos prosseguir. Agora eu quero observar com você que o Apocalipse faz uma ligação com o Antigo Testamento, e isto é para nos ajudar a entender o que ele está querendo dizer para nós. Eu falei aqui para os pastores anteontem, né, que o Apocalipse faz mais de 600 alusões ao Antigo Testamento. E aí, para entender o que o Apocalipse está dizendo, a gente tem de entender junto com esta alusão ao Antigo Testamento. Então, o primeiro passo que nós demos foi juntar os dois capítulos, 13 e o 14. Agora, nós vamos dar um segundo passo, que é lembrar desses textos do Antigo Testamento que estão sendo referidos aí na visão. Então ele diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Qual é o texto que você se lembra diante desta expressão aí? E foi-lhe dado comunicar fôlego. Fôlego é pneuma, sopro.
Hã? Quando Deus sopra sobre o boneco Adão, estava lá sem vida. E aí quando Adão então se levanta como uma imagem de Deus, né? O homem é criado à imagem e semelhança. Então aqui a besta de 2 chifres comunica fôlego à imagem da besta, e a besta então se levanta, né, como uma imagem da besta. Bem, vamos considerar que esse texto quer simplesmente dizer, olha, você precisa se lembrar da criação para entender o que eu quero dizer sobre a marca da besta. E depois o 13 ainda diz, a terra e os seus habitantes adoram a besta, adoram também o dragão. E depois na terceira mensagem diz que a terra também adora a imagem da besta. O que tem a ver o texto da criação, Gênesis 1 e 2, com a adoração? Aparece adoração em Gênesis 1 e 2? Sim, ali está dado o sábado. E então Deus descansa no 7º dia e chama Adão e Eva para entrar no seu descanso. E na medida que eles entram no descanso de Deus, eles glorificam a Deus, contemplando a sua criação, né? E guardando o sábado para homenagear o Criador. Então aí está um ato de adoração. Muito bem, então o que eu quero dizer é que quando fala aqui que a besta é adorada, a sua imagem é adorada, e faz essa referência à criação através do fôlego, né, que é soprado, é para que nós entendamos o texto do Apocalipse em ligação com o Antigo Testamento. Bom, você pode estar pensando assim, pastor, o cálculo de vicário e vice-filidei é mais fácil. Pode ser mais fácil, mas não deve ser o mais completo. Então vamos observar aí mais alguns detalhes. Apocalipse 14, a primeira mensagem diz, adorai aquele que fez. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Então, ou seja, as passagens estão dialogando uma com a outra. Depois vamos a Êxodo 20 e então temos o mandamento. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Pois bem, irmãos, então eu estou dizendo que Apocalipse 13 e 14 estão ligados diretamente com Gênesis 1 e 2 e com Êxodo 20. Portanto, o selo de Deus tem tudo a ver com o culto a Deus no sábado. Assim como a marca da besta tem tudo a ver com a negação do culto a Deus no sábado. Não é apenas uma pessoa, né, que nega o culto a Deus no sábado, mas todos aqueles que recebem a marca. Portanto, eles têm o mesmo caráter, né, da besta. Também nós vimos que o fôlego aí tem esse lance da imagem. Pois bem, vamos então agora fazer uma conclusão dessa ligação com o Antigo Testamento. Os marcados da besta adoram a besta e o dragão. Está aí no texto, adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. E depois na terceira mensagem diz que eles adoram também a imagem da besta. Então há uma trindade, né, que é adorada e que não merece ser adorada e não deve ser adorada. E aqueles que adoram essa falsa trindade têm a marca da besta. Mas o texto também diz que há aqueles que têm o selo de Deus e esses adoram o Criador. Pois bem, o tema da adoração é o tema que separa os dois grupos e é o tema que vai distinguir ou desvendar para nós o que significa realmente o número da besta. O que significa esta marca, né, segundo o contexto bíblico. Então, eu vou agora chamar você para imaginar o sábado no Éden. E esse quadro que nós vamos formar vai nos ajudar a entender bem claramente qual é a relação dos 144 mil com o Cordeiro. Imagine, irmãos, naquele sábado, no primeiro sábado da criação, Deus chamou Adão e Eva e disse, agora nós vamos entrar nas horas sagradas do sábado. E aí então, o homem, Adão e a sua esposa, né, juntamente com o Senhor, cessaram todas as suas atividades. Agora, me diga, como é que ficou a natureza durante o sábado? Os rios pararam de correr? Os passarinhos pararam de cantar?
deixaram de ciscar, os animais pararam as suas atividades para descansar? Não. Só Deus e o homem cessaram. Por quê? Então aí em Gênesis, né, quando você chega no capítulo 1, verso 26, ele fala assim: vamos criar o homem à nossa imagem. E criou, pois, o Deus, o homem, à sua imagem, à sua semelhança. Aí daí então vem o relato do sábado, né? Havendo Deus terminado a sua obra, descansou. Então isto é para chamar a nossa atenção para esse fato. Entre toda a criação, só o ser humano criado à imagem de Deus entra no descanso do sábado. Todo o restante da natureza que não tem a imagem de Deus não entra no descanso do sábado. Portanto, a natureza não adora a Deus, a natureza não pode glorificar a Deus, ela não tem o discernimento para isso, mas o homem tem. Muito bem, então agora que nós criamos esse quadro, né, vamos para um outro quadro. Depois veio o pecado e os seres humanos começaram a se distanciar de Deus. Então chegou o tempo em que só uma parte da humanidade continuava entrando no descanso de Deus e guardando o sábado, e a outra parte não entrava mais no descanso de Deus. Então o sábado chegava e só um grupo, não é, entrava no sábado, o outro grupo não entrava. O que isso indica para nós? Que as pessoas que não entram no sábado não cultivam a relação delas com Deus e, portanto, não admitem desta maneira que elas são criação divina. E aí aqueles que não entram no sábado, é como se eles estivessem com isso indicando que eles não são a imagem divina, mas parte da natureza que não para no sábado. Entenderam o raciocínio? Então, se os animais não descansam no sábado, os rios não descansam no sábado, os passarinhos, os peixes não descansam no sábado, então os seres humanos que deixam o sábado, eles estão fazendo com isto, né, serem parte da natureza e não mais parte da imagem divina. E ao fazerem isto, eles não glorificam a Deus porque não admitem que eles são criação divina. Eles recusam, né, a ideia, a consciência de que eles são obra das mãos divinas. E ao fazerem isto, eles negam o culto ao Criador. Pois bem, nós temos aí, irmãos, o princípio para entender o selo de Deus e o selo da besta. O selo de Deus caracteriza no tempo do fim aqueles que sabem, admitem e vivem como imagem e semelhança de Deus, como criação à imagem e semelhança de Deus. Mas a marca da besta caracteriza aqueles que não admitem, não aceitam que eles são criação divina. E eles querem dizer que eles são parte da natureza, como se tivessem vindo, né, por um processo evolutivo. Então o ser humano que não cultiva a sua imagem e semelhança com Deus, faz-se a si mesmo parte da natureza, que não tem discernimento, não tem entendimento e portanto não glorifica o Criador. Então estou dizendo que este é o princípio para nós entendermos, né, a marca da besta e o selo de Deus. Pois bem, vamos então avançar. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Agora vamos para o seguinte passo, né? Nós falamos da diferença entre o homem e a natureza. Por que ele dá a informação, né, de que o número é número de homem? Veja que ele não está dizendo que é o número de um homem, né? Porque as mulheres não têm também a marca da besta? Ou não terão? Sim, então, tem, né? Por que então que ele diz que o número é número de homem? E o número é 666. Em que dia o homem foi criado? No sexto dia. Veja, irmãos, que Adão e Eva, criados à imagem de Deus, não são necessariamente a imagem de Deus por eles terem sido criados. Eles assumem e se tornam realmente imagem de Deus no momento em que eles entram no descanso de Deus no sábado. Porque aí eles, por livre iniciativa, eles se diferenciam do restante da criação, para se assemelhar a Deus.
Então isto indica para nós que se o homem criado à imagem de Deus, né, chega na sexta-feira e permanece nela, e não entra no sábado, no descanso do sábado, ele não ascende, né, da condição de mera humanidade para a condição de imagem e semelhança com Deus. Então é muito importante perceber isso em Gênesis. O homem criado à imagem de Deus não é a imagem de Deus simplesmente porque ele foi criado, porque ele é livre e ele pode escolher não ser. E aí Deus então dá o sábado, porque ao entrar no sábado, ele decide, ele por livre iniciativa, né, ele assume que ele é um com Deus. E aquele que não entra continua na condição de humanidade, não tem o estado, né, de santidade, de identidade com o Deus Criador. Então possivelmente seja por isto que o profeta diz, o 666 é número de homem, trata da condição humana, trata do estado de humanidade, sem ascender para o estado de santidade divina. E esse ascender-se para a condição de santidade divina tem a ver com a entrada, né, no descanso de Deus. É por isso, irmãos, que a gente chega em Hebreus, né, Deus fala assim de forma tão categórica. Ele diz assim, por causa da incredulidade não entraram no meu descanso. Ele diz, e por mais que mais coisas sejam feitas, né, eles não vão entrar no descanso, porque eles são incrédulos, eles não admitem que eles são parte da criação divina. Pois bem, então resistir a entrar no descanso é romper a relação com Deus. Portanto, irmãos, o selo de Deus e a marca da besta do Apocalipse tem implicações muito mais sérias do que simplesmente a pessoa dizer que o papado é o 666. Então, não avançar da condição humana de número 6, né, para ascender ao 7 da perfeição, é negar da glória ao Criador. Nós só glorificamos a Deus, né, na medida em que nós nos identificamos com Ele. E essa identificação depende de entrar no descanso de Deus. Pois bem, veja, adora o dragão, adora a besta, adora a sua imagem, é uma trindade do mal. Então, no Apocalipse, Deus Pai, o Espírito e Jesus Cristo estão claramente apresentados. E o diabo tem a sua contrafação. Tem o dragão, tem a besta e tem o falso profeta. São duas trindades. Porque o número é dado 3 vezes, 666. Porque neste contexto, nos capítulos 12 e 13, está a descrição da falsa trindade. O dragão, no capítulo 12, a besta e o falso profeta. Então são 3, por isso o número é dado 3 vezes. Agora, se o 6, né, o 666 é o número dessa trindade, qual por dedução, né, é o número da Santíssima Trindade? Se Deus está ligado com o número 7, o sábado, o número da perfeição, então a trindade divina deve ser designada pelo 777. Mas isto é apenas uma dedução, não é o ponto essencial, mas é o fato que está diante de nós. Então a trindade satânica, sendo uma imperfeita contrafação da trindade divina, pode ser designada pela repetição tríplice do 6. Porém, esta trindade não está sozinha, irmãos, em negar o culto a Deus, né, e em querer ser adorada a ela mesma, porque a trindade do mal é seguida, é acompanhada, é imitada por todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e por isso essas pessoas também têm o mesmo caráter e a mesma marca, né, desta falsa trindade. E não é interessante que a pessoa que não glorifica a Deus é porque ela quer ela mesma ser glorificada? Aquele que não adora a Deus é porque ele mesmo quer ser adorado. Ele se coloca como Senhor. Então, negar o culto a Deus não é uma atitude definitiva. Quando a pessoa nega o culto a Deus é porque ela quer ela mesma ser adorada. Pois bem, estamos caminhando então para a conclusão ou desvendamento do número. Irmãos, quem é a primeira pessoa que tem a marca da besta? Que resiste a admitir que Deus é o Criador?
que não glorifica a Deus e que quer ele mesmo ser Deus? Está aí, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser Deus, e ele não glorifica a Deus porque ele queria estar no lugar de Deus. E daí, irmãos, esta atitude é seguida, né? O Ezequiel, na verdade, fala mais do que isso. Ele diz: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, tu eras querubim. Então Deus fala, você não é Deus, você é criatura, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então aquele que estava no monte de Deus e queria ascender para ser mais alto, mais importante, para ser adorado no lugar de Deus, aí Deus diz, eu vou te lançar fora. E ele vem e fala para Eva, né? Você será como Deus. Então a mesma atitude que ele toma, ele tenta despertar no coração do ser humano. Você poderá ser como Deus. E Eva peca. E esse ser como Deus, né? Servir a si mesmo, glorificar a si mesmo, é o caminho para ser lançado fora. Então Adão e Eva comem da árvore proibida e eles são lançados fora do paraíso. Então Lúcifer é lançado fora do Monte Santo, do santuário celestial. Adão e Eva são lançados fora do jardim, porque não glorificam a Deus. Quem mais tem a marca da besta? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é que diz isto? Nabucodonosor. Então ele está diante dos três rapazes, eles só glorificam a Deus, não glorificam a sua imagem. Então ele diz, vocês acham que há algum Deus que é capaz de tirar vocês das minhas mãos? O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que as mãos dele são mais poderosas do que de qualquer Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu sou Deus. Então ele assume, né, o mesmo caráter do diabo. A besta. Quem é semelhante à besta? Então esse é um desafio que a besta faz. Como se dissesse, a besta se manifestou, ela se pronunciou. Quem é que pode combatê-la? Quem é que pode levantar-se contra ela? Então ela se coloca como sendo Deus. E ela, portanto, tem a mesma marca, o mesmo caráter, né, daquele que é o primeiro selado com essa marca. Pois bem, então 666 deve indicar, irmãos, o caráter, né, de pessoas egoístas, narcisistas, que querem servir a si mesmas e recusam glorificar o Deus Criador. Então, o diabo é o primeiro que toma essa atitude, e depois os seres humanos, e então todos os imperadores que se levantam contra o povo de Deus, e o papado igualmente, como todos eles, e ainda depois o último império, aquele que também vai se levantar para proibir a obediência à lei de Deus na terra, como se a lei dele fosse superior à lei de Deus. E ao fazer isto, o que ele quer dizer? Que ele próprio é Deus, e que ele próprio deve ser glorificado, e não o Deus que tem a lei que manda descansar no sábado. Muito bem, então chegamos aqui a desvendar o 666. Ele é número de homem, no sentido de que ele é o número da criatura, né, que quer continuar sendo criatura, e não ascender para a sua semelhança, imagem e semelhança com Deus. Qual é a condição para ascender da condição de ser humano, de número 6, para a condição de imagem e semelhança com Deus? É entrar no descanso de Deus e cultivar, né, a nossa relação e nossa identidade com Deus. Irmãos, portanto, o Apocalipse está falando para nós do tempo do fim, um tempo em que as pessoas serão divididas em apenas dois grupos: aqueles que seguem o exemplo de Satanás e aqueles que seguem o exemplo de Deus. Então, nós poderíamos pensar um pouco mais sobre o que é o número 777 que nós deduzimos. Mas antes, deixa eu fazer uma conclusão sobre o 666.
Então observe aqui, quando João diz que os ímpios têm a marca da besta, está dizendo que eles têm o mesmo caráter dela. Portanto, a marca não é só de uma pessoa, é de muitas pessoas. Elas têm a marca, ou seja, elas têm o número ou o nome, elas têm o caráter. E elas compartilham com a besta, né, e com o dragão, da investida de querer ocupar o lugar de Deus, tentando ser semelhante no sentido de concorrência e substituição. Se você nega servir a Deus, é porque você quer servir a si mesmo. Você quer se colocar no lugar de Deus. E esta, irmãos, é a atitude que leva as pessoas a se identificar com a postura de Lúcifer. Se você quer dominar, quer controlar, você quer ser o centro da situação. Veja, irmãos, aqui nós estamos falando de a vida como um todo, né? Você diz, não, eu guardo o sábado, então sou semelhante a Deus. Mas como é que é a sua atitude? Você tem a atitude de querer ser servido ou de servir? Depois essa autora, é uma adventista do sétimo dia, né, Beatrice Neal, ela diz, o número 666 representa a recusa humana de ascender para o 7, de dar glória ao Deus Criador e Redentor. Resistência, a dureza do coração, né? Não, eu mesmo sou Deus, eu mesmo devo ser servido. Pois bem, o 777, então, o número que nós deduzimos, né, ele fala de outro caráter, o caráter que tem os 144 mil. Porque, na verdade, irmãos, o texto bíblico fala da marca da besta, que é só para nós desvendarmos e não querermos esta marca. Mas o objetivo dele é levar você a buscar ter o selo de Deus e ser parte dos 144 mil. Então, se o selo de Deus, né, é o nome de Deus, e o nome é o caráter, então como é que nós poderíamos definir o caráter de Deus ou o caráter de Cristo? Esse texto aqui faz isso de forma perfeita. Então leia comigo e observe o contraste entre essa descrição e a descrição de Ezequiel 28. Eu sou Deus, serás lançado. Então Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele que é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Enquanto o diabo se enche a si mesmo, Jesus esvazia-se a si mesmo. Tornando-se semelhante, ou em semelhança de homens, né? Ele desceu, assumiu a nossa forma, é Deus pleno, mas ele decidiu, né, descer, condescender e assume a natureza humana. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, mesmo sendo homem, ele não foi o homem arrogante, ele não foi um rei, ele não foi um príncipe, né? Ele foi um servo. Como homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Agora vem o resultado, irmãos. Pelo que Deus fez o quê? O exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Paulo está dizendo, não tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Lúcifer, que a si mesmo se exaltou. Então aquele que se exaltou foi humilhado, foi expulso, mas aquele que se humilhou foi exaltado. Então no Apocalipse, aqueles que têm a marca da besta caminham para o lago de fogo, mas aqueles que têm o selo de Deus caminham para onde? Para o monte Sião. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil selados com o selo de Deus.